Tudo bem com vocês, amados? Mais um dia adorando o Pai. Temos que agradecer ao Senhor pelo privilégio que Ele nos dá, né? De respirar o fôlego de vida e de poder adorá-lo. Então, todas as vezes que você acordar, agradeça pelo fôlego de vida. Todas as vezes que você pode adorar, agradeça pelo fôlego de vida, por você poder adorar o Pai, porque Ele nos fez para o louvor da glória dEle. E tudo que nós temos que fazer é adorá-lo. E lá em 1 João, no capítulo 4, eu quero ler um texto com você. E quando o João escreveu esse versículo, eu imagino que ele estava com um amor tão lindo, transbordando no coração dele por Deus, que ele fala de uma maneira tão linda, lá no versículo 7, ele vai nos mostrar que Deus é amor e que devemos amar a Deus e aos nossos irmãos. Ele diz assim: amados, olha que lindo, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. O amor não é do homem. O amor é de Deus. E ele diz: e qualquer que ama, qualquer que tem amor no coração, qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Você quer conhecer um adorador? Alguém que diz ser um adorador? Você quer conhecer quem está com você, se verdadeiramente conhece a Deus? Olhe para a porção de amor que tem no coração dessa pessoa. Se essa pessoa ama, ela é nascida de Deus e conhece a Deus. Então eu louvo a Deus por esse amor que chegou aos nossos corações por meio de Jesus. E é nesse amor que eu quero orar com você. Porque quando ele continua no versículo 8 que diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Tem muitos que falam: eu não amo mais fulano, eu não amo cicrano. O amor não acaba. Ele só esfria, mas depois ele aquece. Porque nisso se manifestou o amor de Deus para conosco. Que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. E nisso está o amor, não em nós, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Então, é nesse amor que eu te convido a ficar em pé para falarmos com Deus. Eu louvo a Deus pela minha amiga Bárbara. Eu a conheço lá do trabalho dela, de uma clínica. E eu sempre convidei a Bárbara para vir à igreja. Sempre evangelizei a Bárbara. Até ela engravidar. Oramos por essa gestação. A Bárbara engravidou e ganhou esse bebê lindo que veio nos visitar hoje. E ele já quis subir no altar para ver a bateria. Queria também ver o violão. Mas ali está. Como é o nome dele mesmo, Bárbara? É o Luca. Então, o Luca escolheu o lugar que ele queria sentar. A Bárbara escolheu o lado esquerdo meu. Mas o Luca escolheu o lado direito ali. Está bem à vontade. Então, agora ela não vai faltar mais, porque ele amou a igreja. Então, vamos falar com Deus, meus amores. Pai, a tua palavra nos diz que João, o discípulo amado, ele nos chama de amados. E eu abro este culto neste momento, chamando cada um de amados, como fez João, porque o Senhor nos amou primeiro. Pai, a tua palavra nos diz que Jesus falou que nos últimos dias o amor poderia se esfriar de muitos corações. Mas hoje eu abro esse culto te pedindo que tu possas derramar uma porção generosa do teu amor nos nossos corações.
que nós possamos amar uns aos outros, cuidar, acolher e viver esse amor para com o nosso próximo, para com o nosso irmão. Pai, este momento não é mais um culto, este é um momento maravilhoso, em que estamos na Tua presença e queremos dizer que nós Te amamos, queremos ser encharcados com o Teu amor, porque o Senhor nos amou primeiro. Aqui estamos para Te adorar, para Te louvar e glorificar o Teu nome. E nós fazemos isso em nome de Jesus. E você pode dizer amém? Adoremos ao Pai com um coração cheio de amor e aplauda ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A paz seja convosco, igreja. É com grande alegria que nós estamos aqui nessa noite. Mais uma noite na presença do Senhor. Glória a Deus. Nós podemos ter tido um dia difícil, ter tido um dia longo, um dia com muitos desafios. Mas agora eu te convido para entrar na presença do Senhor, abrir o seu coração, adorar a Ele em espírito e em verdade, amém? Aleluias, deseja ardentemente a presença dEle na sua vida nessa noite. Aleluias. E desejamos a Tua presença, Senhor. Só queremos ouvir Tua voz. Toca no Senhor, estende seu braço forte. Viemos aqui só pra Te adorar. Toca no Senhor, estende teu braço forte. Viemos aqui só pra Te adorar. Desejamos a tua presença, Senhor. Só queremos ouvir a Tua voz. Toca do Senhor, estende seu braço forte. Viemos aqui só pra Te adorar. Seu braço forte, viemos aqui só pra Te adorar. Convidamos com plenitude para encher este lugar. Cantaremos aleluias, hosana sem cessar, fazendo um contracanto com os anjos celestiais. Todo meu ser canto a Ti, aleluia, aquele que venceu, aleluia, ao que é e sempre será, aleluia, aquele que venceu, aleluia. Agora a igreja, aleluia, 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 aquele que, as palmas, aleluia, sempre será, aleluia, aleluia, ao que é e sempre será. Aquele que venceu, aleluia, ao que é e sempre será, aleluia,
sempre será vitorioso, vitorioso nas nossas vidas. Nós podemos não ter vencido ainda, mas Ele nos encoraja a cada dia buscar essa vitória. Que você nessa noite possa sentir a presença dEle e se sentir encorajado de buscar a tua vitória. Aleluias, Ele é mais que vitorioso. Aleluias. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio à tribulação, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Declare que Ele é vitorioso. Vitorioso és, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. E muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome é infalível, teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável és, vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é.
Teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus. Continue adorando ao Senhor Jesus. Essa semana eu tava numa correria danada, para cima e para baixo, com ferragem e bateria. E aí quando foi segunda-feira, fiquei travado. Travei a coluna, foi tudo. E aí não conseguia fazer nada. Aí ontem eu fui no médico, o médico foi injeção. Aí quando foi hoje mais cedo, eu falei, vou no médico de novo, não passou a dor, né? E aí eu toco, toda quarta-feira eu toco no Itaim Bibi. E aí Deus fez alguma coisa assim para cair o dia de hoje e eu vim aqui no culto. E quando eu cheguei aqui, eu já comecei a ficar mais relaxado, mais tranquilo, né? E na minha opinião, só Deus cura, né? E se você chegou aqui com alguma enfermidade, se você chegou aqui doente da cabeça ou doente do pé, que você possa receber cura e tenha fé para que Deus possa curar, né? Estava até conversando com o tio Pete, não, vai passar. Mas creia que Ele é a cura, creia que Ele é tudo. Ele é. Aumenta um pouquinho o violão, Marquinhos, por gentileza. Obrigado. Feche seus olhos. Eu gosto muito desse louvor. Diz assim, ó. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Cante com força. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Toda a igreja canta comigo, escuta. Escutas quando canto e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Você vai cantar assim, creio. Só a igreja. Olha para o seu vizinho. Olha para o enfermo que está lá no hospital. Com vontade, para ele escutar. Creio.
Faça sua oração para Deus. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Mais uma vez, nada é impossível. Impossível. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Eu acredito em ti, Jesus. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu Preciso de ti. Não há outro igual a ti. Ora, Deus, Jesus, meu Jesus, tu és tudo pra mim. Eu não consigo viver sem teu amor. Não vivo nenhum segundo sem ti, meu Deus. Tu és meu fôlego de vida. Tu és o meu respirar. Eu te adoro, meu Deus. Eu te exalto, meu Pai. Tu és tudo pra mim. És tudo pra mim. 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 Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Exalta o nome do Deus. Jesus, eu preciso de ti. Tu és maravilhoso, Deus. Oh, aleluia. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Esse é o momento que você pode abrir os seus lábios, apresentar uma causa que talvez seja impossível para ti, mas para Deus não é impossível. Talvez seja difícil aos teus olhos, mas para o Senhor basta uma palavra. Pai querido, nós estamos aqui na tua presença. A tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores de Israel, no meio dos louvores do teu povo. Pai Santo, através desse clamor, Senhor,
que nós cremos na cura, cremos no milagre, que o Senhor possa ir de encontro, Senhor, às necessidades de cada um dos nossos irmãos, Pai. Vai ali, Senhor, naquele hospital, visita a vida do seu Paulo, oh Deus, opera teu milagre, na vida da nossa querida irmã Aninha, dá um bom restabelecimento, na vida do nosso querido irmão Ivan, e de todos aqueles que estão passando lutas, Pai, na vida da irmã Odete, Pai, que o Senhor possa tocar, curar, libertar, restaurar, Papai. Converte também os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Ó Pai, visita cada lar, visita, Senhor, cada família. Ó Deus, vai de encontro, Senhor, a nossa querida irmã Cris, que está lá em Santos, meu Pai, que o Senhor possa ser com ela, com a sua família. Ó Deus, nós oramos pelos nossos irmãos, Pai, aqueles que não puderam estar aqui nessa noite, mas precisam da tua graça, precisam, Senhor, da tua bondade, da tua misericórdia, Pai. Alcança, Senhor, cada vida com o teu toque de amor, com o teu toque de milagre. É o que nós te pedimos, Senhor, e pela fé, Pai, pela fé que nós temos em Ti, nós te rendemos louvores, graças e adoração, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Pode aplaudir o Senhor bem forte por isso. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja Deus. Podeis assentar, queridos. Boa noite, igreja, que a paz seja com todos. Quero cumprimentar também nossos irmãos que estão cultuando conosco, né? Muitos longe, alguns estão viajando, mas falaram: pastor, nós vamos estar ligados aí, cultuando, e eu louvo a Deus pela tecnologia que o Senhor nos permitiu. E eu lembro que durante o período da pandemia, nós não podíamos estar reunidos, e mesmo à distância, compartilhando a palavra, a oração, a intercessão, o Senhor se fez presente. E Ele é um Deus de perto, é um Deus de longe, Ele é um Deus que contempla cada coração. E às quartas-feiras nós temos declarado quarta-feira da bênção, porque eu creio que nós servimos um Deus abençoador. Ele é a fonte de todas as bênçãos. O nosso Deus não somente é a maior bênção, mas Ele também é a fonte de todas as bênçãos que nós necessitamos. Então nós temos falado o quanto é precioso vivermos na presença desse Deus, de estarmos juntos a Ele, de mergulharmos nos teus rios de amor e de podermos declarar que a bênção do Todo-Poderoso é sobre nós, é sobre a nossa casa, é sobre a nossa família, sobre os nossos negócios, é sobre o nosso trabalho, em nome de Jesus. Nós temos profetizado isso para a glória do Senhor, amém? Eu quero abrir a Bíblia em um salmo bem conhecido. Que salmo que é? 23, pastor acertou, não deu nem chance para vocês. Sabia que é o salmo mais conhecido da Bíblia? É o Salmo 23, é o salmo que é muito declarado, e nós precisamos compreender toda a dimensão daquilo que Deus falou através do servo dele, de um homem chamado Davi. Davi viveu realmente uma vida muito poderosa em Deus, passou batalhas, lutas. Se tem alguém que enfrentou lutas como personagem bíblico, foi Davi. Davi foi um guerreiro, passou batalhas, passou lutas, enfrentou gigantes, e o maior de todos os gigantes, ele enfrentou a si mesmo. Quando ele lutou com ele próprio, ele lutou contra o pecado. Mas Davi, em tudo isso, ele foi um homem que teve um coração sincero diante do Senhor, se arrependeu. Deus aceitou esse arrependimento de Davi e colocou Davi em uma posição de honra no trono de Israel. Davi sofreu perseguição de filhos, sofreu perseguição de Saul, o rei, e Davi não desistiu, ele continuou firme. Ele continuou vivendo as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, e nós vamos saber alguns segredos da vida de Davi. Por que ele conseguiu vencer
tantas batalhas e porque ele foi um homem vencedor, considerado um homem segundo o coração de Deus. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Então vamos ler o Salmo 23, que você conhece muito bem, mas não basta conhecer o Salmo 23, nós temos que conhecer o Senhor do Salmo 23, amém? Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, das águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia, certamente, diga comigo, certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Pai, continue, Senhor, ministrando aos nossos corações, como desde a abertura desse culto, o Senhor já tem falado conosco. E também, Pai, eu te peço que através dessa palavra, possamos aqui, Senhor, entender, compreender, mergulhar, Senhor, nessas bênçãos que o Senhor tem para cada um dos teus filhos, para a tua igreja, Pai. Como Davi, ele desfrutou, Senhor, de segredos poderosos, que possamos também desfrutar, Senhor, para viver toda a plenitude de vida. É o que eu te peço e te louvo, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, queridos? Então, queridos, Davi é um homem que enfrentou essas batalhas todas, e muitas vocês já conhecem. É um homem que acertou em muitas coisas, errou em outras coisas. Resumindo, Davi foi um homem como eu e você. Mas ele tinha algo esplendoroso, que ele tinha uma paixão e um desejo de servir a Deus, de andar com Deus, de pastorear ovelhas. Davi era um pastor de ovelhas, estava no campo. Ele cuidava de ovelhas do seu pai, e Deus teve um chamado poderoso para a vida de Davi, como Deus também tem um chamado para cada um de nós, amém? E Davi, então, ele recebe um chamado de Deus, ele recebe uma unção poderosa do profeta Samuel, lá na casa de Jessé, o belemita. Ele é ungido entre os seus irmãos, e ali a unção vem sobre a vida de Davi. Mas Davi recebe uma unção, mas os próximos anos de Davi são anos de muitas adversidades. Ele vai ser perseguido pelo rei Saul, ele vai passar por batalhas intensas de morte, mas em tudo isso Davi permanece firme no propósito. Você tem um propósito para com Deus? Permaneça firme no seu propósito com Deus. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas permaneça firme naquilo que o Senhor te chamou. E Davi, então, ele, como adorador do Senhor, ele contempla todas essas situações da vida dele, mas ele permanece ali na presença de Deus. E em um dos momentos delicados, nessas perseguições, Davi escreve o Salmo 23. E o Salmo 23 é esse texto clássico da Bíblia, talvez um dos textos mais lidos, mais conhecidos da palavra de Deus. E uma das coisas que me chama a atenção nesse salmo, e é o que eu quero destacar aqui nessa noite, que Deus, ele não somente é a fonte de todas as bênçãos, mas ele é a principal bênção na nossa vida. Ele é o nosso Senhor. E aqui no Salmo 23 nós vamos encontrar os 7 nomes de Deus, 7 nomenclaturas que representam o Deus que nós servimos, um Deus que é completo, um Deus que ele tem a sua dimensão de autoridade, de poder, para manifestar a nós, como ele manifestou aqui no Salmo 23. E no Salmo 23 nós vamos aprender 7 nomes referentes ao Senhor. E por que 7? Porque 7 você conhece, 7 é o número da completude, é o número perfeito, é o número de Deus. 7 eram as festas dos tabernáculos, que as festas dos tabernáculos duravam durante 7 dias. Sansão tinha 7 tranças pela qual ele tinha a força do Espírito Santo. Salomão levou 7 anos para construir o templo, a casa de Deus.
E vemos que o salmista louvava ao Senhor 7 vezes ao dia. O 7 acompanha a plenitude de Deus. Por isso que aqui no Salmo 23 nós vamos ler 7 nomes referentes ao nome do Senhor. Sabendo que em Êxodo, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, versículo 13. É muito interessante, porque em Êxodo, agora Moisés vai falar a respeito do nome de Deus. E nós temos que entender todo o significado daquilo que Deus é, daquilo que Ele produz, daquilo que Ele quer realizar nas nossas vidas. Em Êxodo capítulo 3, versículo 13. Olha que coisa interessante. Êxodo capítulo 3, versículo 13 diz assim: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Moisés estava falando, mas Deus, quando eles me perguntarem, qual é o seu nome? Então, Deus estava aqui falando para Moisés, olha, então você vai dizer assim aos filhos de Israel. E o versículo 14 diz assim: e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Diga comigo, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Então Deus aqui ele é representado pelo Deus eu sou. É interessante porque esse Deus eu sou, ele vai se manifestar na Bíblia em vários textos a respeito de Jesus. Quando Jesus diz eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, e Jesus vai fazer várias declarações do Deus eu sou. Mas Davi no Salmo 23 ele também vai mostrar essas manifestações do nome de Deus. Porque o nome de Deus, na verdade, no hebraico é um tetagrama. São 4 letras consoantes que nós não conseguimos definir e explicar, mas o nome de Deus é o YHWH. Então é conhecido como Jeová. Então nós temos que entender que Deus, ele é um Deus que se manifesta de muitas maneiras. Deus é um Deus que nos abençoa porque Ele é a fonte das bênçãos para a nossa vida. A sua presença em nós produz bênçãos que a cada dia nós podemos desfrutar. E uma das coisas que nós vamos aprender no Salmo 23, e o primeiro nome que Davi vai falar a respeito aqui de Deus, é o Jeová Rafá. E esse Jeová Rafá, ou Jeová Roim, é o Senhor, é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E quando eu tenho o Senhor como meu pastor, eu sei que eu tenho alguém que cuida de mim. Como ovelha do Senhor, eu não estou debaixo de cuidado de homem, mas eu estou debaixo do cuidado do bom pastor. É Ele que me guia, é Ele que me orienta. Então a bênção do Deus Jeová, como diz aqui Jeová Rafá, é o Deus que é o nosso pastor. Ele é o seu pastor? Então se Ele é seu pastor, não se preocupe, Ele está cuidando. Basta você ouvir a voz do seu Deus. A pergunta é, você tem ouvido Deus? Há poucos instantes eu conversava com uma irmã, e eu falava para a irmã, e como que está essa situação? E ela falou, Deus ainda não me respondeu. E eu falei, está certo. Porque muitas vezes, irmãos, nós queremos dirigir a nossa própria vida. Nós queremos nós mesmos tomar as nossas decisões. Mas nós temos o bom pastor. E esse bom pastor, é Ele que tem que nos guiar, é Ele que vai na frente, é Ele que nos orienta, é Ele que cuida de nós, é Ele que nos disciplina. Você aceita a disciplina do bom pastor? Tem hora que o bom pastor tem que... O bom pastor tem hora que tem que cuidar das feridas, colocar óleo.
Agora que o bom pastor tem que tirar os carrapatos, porque muitas vezes a ovelha está impregnada e precisa ser cuidada. Você não está sozinho nesse mundo, você tem o bom pastor, e é esse bom pastor que cuida de nós. Esse bom pastor que você pode depositar a sua confiança e caminhar nos passos desse Deus poderoso, porque Ele cuida de nós em todos os momentos. Até naqueles momentos que você fala: meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Não se preocupe, nós temos um bom pastor. E Davi sabia disso, por isso ele fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agora ele fala do Jeová Jireh: nada me faltará, porque ele crê que o Deus dele é o Deus da provisão. Digo, meu Deus é o Deus da provisão. Você crê nisso mesmo? É por isso que quando você entrega o seu dízimo, a sua oferta, você está falando: Senhor, eu creio que Tu és a minha provisão. Eu estou confiando que Tu és a minha provisão, que o Senhor vai prover todas as coisas que eu necessito. É um ato de fé, de amor, de confiança nesse bom pastor e nesse Jeová Jireh, que é a nossa provisão. A primeira vez que se manifesta esse nome foi lá em Gênesis capítulo 22, no versículo 8, lembra? Quando Abraão leva Isaac lá no Monte Moriá e ele vai sacrificar o seu filho, e Deus então brada do alto dos céus e disse: não faça tal coisa, e Deus provê o cordeiro para si. E a Bíblia diz que aquele lugar ficou conhecido como monte que Deus proverá. Deus provê. Então, quando você crê nesse Deus, você vive as bênçãos desse Deus que provê, não somente em termos financeiros, mas Ele provê tudo que você precisa. Ele provê a saúde, Ele provê as necessidades emocionais, espirituais. Ele é o Deus da provisão. Eu tenho vivido essa provisão da parte de Deus, porque eu creio nesse Deus da provisão. Mas também Davi, ele conhece esse Deus, porque ele diz: olha, eu fui moço e agora sou velho, e jamais eu vi o justo mendigar o pão. Ele está falando: esse Jeová Jireh, o Deus provedor, Ele proveu tudo na minha vida. Ele proveu o escape, o livramento, porque ele foi perseguido, ele passou por batalhas, mas o Deus da provisão era com ele. Deus proveu os escapes, como Deus também tem provido. Muitas vezes você nem imagina, mas quantos livramentos o Senhor já deu para você. E é por isso que você está aqui nessa noite. E nada me faltará. Quando ele diz nada me faltará, ele está falando: eu não vou faltar na sua vida. Mesmo que você passe batalhas, lutas, eu não vou faltar, porque eu sou o maior presente, eu sou a maior bênção. Era isso que ele estava falando para Davi. É isso que Deus está falando para nós nessa noite, porque o nosso Deus não mudou, Ele continua o mesmo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As pessoas mudam, sim ou não? Mudam. Algumas mudam para melhor. Queremos mudar cada dia para melhor. Queremos ser pessoas mais parecidas com Jesus. Mas quando eu digo que as pessoas mudam, algumas mudam para melhor e outras para pior. Mas o nosso Deus não. Ele continua o mesmo. Ele continua provendo. Ele continua nos sustentando, nos guiando, nos orientando e cuidando de cada um dos seus filhos. Mas o terceiro nome que nós encontramos no Salmo 23 está quando ele diz: deitar-me fazem verdes pastos e guia mansamente pelas águas tranquilas. No verso 3, ele está falando: eu sou o Jeová Shalom, eu sou o Deus de paz. O Deus de paz. Irmãos, é uma bênção ter paz, é ou não é? É uma bênção ter paz. Você deitar e descansar.
Ai, que coisa boa. Você ter paz em casa, não ter briga, confusão, ter paz, ter entendimento, ter comunhão. Irmãos, isso não tem preço. Essa é uma bênção poderosa, porque o nosso Deus é o Deus Shalom, é o Deus de paz. Fala para o seu irmão: Shalom, a paz. Só dá paz quem tem paz. Então, quando você cumprimentar as pessoas, você dê a paz. Paz seja convosco, Shalom. Olha, e é interessante porque essa palavra Shalom, Deus de paz, aparece a primeira vez na Bíblia num momento de batalhas, lá em Juízes 6. No meio da guerra se manifesta o Deus Shalom. Que coisa interessante. É no meio da batalha que o Deus Shalom entra, porque a paz que Ele tem excede todo entendimento. Então é uma bênção a gente ter paz. Então, para você ter paz, você tem que ter o príncipe da paz. E quem é o príncipe da paz? É Jesus. Ele é o príncipe da paz. Você sair desse culto e você ir para casa em paz, você deitar e dormir em paz, você acordar em paz, você trabalhar em paz. É coisa boa demais. E essa paz, o mundo muitas vezes não compreende. O mundo muitas vezes fala assim: mas como que fulano tem essa tranquilidade, tem essa paz, passa lutas? Mas é porque não entende que a maior bênção nós temos o príncipe da paz. Que essa paz possa reinar na sua vida, que essa paz possa reinar na sua casa, que essa paz possa reinar no seu trabalho, que essa paz seja a presença do Deus Todo-Poderoso contigo, como era com Davi. Mesmo nos momentos de luta, o príncipe da paz estava ali, e que o príncipe da paz possa estar contigo todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. O Deus eu sou o bom pastor, eu sou o Jeová Jireh, o Deus provedor, eu sou o Deus Shalom. Você está entendendo agora qual é o nome de Deus? Ele é o que você precisa. Quem é Deus? Ele é o que nós precisamos. Ele é tudo que nós precisamos, irmãos. Mas o quarto nome que se manifesta no Salmo 23, quando Davi fala assim: refrigera a minha alma, ele está falando do Jeová Rafa, o Senhor que cura. Nós acabamos de cantar: tu és a cura, tu és a vida. E Ele é a cura mesmo, Ele é Jeová Rafa, Ele é o Senhor que cura. Não somente ontem, Ele cura hoje, Ele vai continuar curando, porque Ele é o Deus que tem o poder de sarar, porque a palavra do Senhor diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados. Ele diz que Ele é o Deus, no Salmo 103, que Ele é o Deus que perdoa os pecados e nos sara de toda enfermidade. E quando eu digo toda enfermidade, não é somente uma enfermidade física, mas é uma enfermidade emocional. Quantas vidas estão passando momentos difíceis, de muitas vezes depressão, síndrome do pânico, as emoções abaladas, mas o nosso Deus continua curando. Que o Senhor possa te visitar nessa noite com poder de cura, porque Ele é o Jeová Rafa, Ele é o Senhor que cura cada um dos seus filhos. Esse Deus é o Deus que nós servimos. O Deus eu sou a sua cura. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Eu gosto muito desse texto porque retrata cada um de nós. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Ele diz assim: passei aqui. Tessalonicenses. Puxei. 5:23.
Ele fala, e o mesmo Deus da paz. Olha aqui, ó. O Deus da paz. Ele é o Jeová Rafa. Ele é o Deus Shalom. Ele é o Deus da paz. Ele diz, vos santifiquem em tudo. Ele está falando, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados como íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Ele está dizendo para nós que esse Deus, Ele cuida para que nós possamos ter essa conexão no nosso espírito, o nosso espírito possa estar avivado e ligado, conectado com esse Deus Todo-Poderoso, com esse Deus que é o Jeová Rafa, com esse Deus que refrigera a minha alma, com esse Deus que me cura. Ele cura o meu espírito, a minha alma, o meu corpo. Esse é o Deus que nos dá saúde. Deus tem saúde para você. Deus tem saúde. E é uma bênção ter saúde. Tem alguém pertinho aí? Fala, Deus tem saúde para nós, irmão. No nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Ele tem saúde. É uma bênção ter saúde. Irmãos, que coisa boa é você acordar, você está bem com as suas emoções. Você está bem com Deus. Você poder trabalhar. Irmãos, trabalhar é uma bênção. Você acordar, poder fazer os afazeres de casa, né? Você poder sair, andar, caminhar. Porque Deus é um Deus que tem saúde. Deus é um Deus que nos dá saúde. Mas o quinto nome que nós encontramos aqui no Salmo 23 é o Jeová Tudskenu. Significa o Senhor é a nossa justiça. Diga comigo, o Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Mas será que é mesmo? Porque muitas vezes a gente quer fazer justiça com as nossas próprias mãos. E Davi, ele foi um exemplo, porque ele teve oportunidade por várias vezes de matar Saul. Saul tentou matar Davi várias vezes. E Davi chegou um momento que ele foi lá na caverna aonde Saul estava. Ele cortou o manto de Saul e mostrou para Saul, olha, tá vendo o manto? Eu podia ter te matado, mas quem faz justiça não sou eu, é o meu Senhor. O Senhor é a minha justiça. Então não queira fazer justiça. Coloque nas mãos de Deus e deixe Ele trabalhar. O Senhor é a nossa justiça. E isso é uma grande bênção, irmãos. Porque Deus guerreia as nossas guerras. É esse Deus que nós servimos, que é uma tremenda bênção. O seu nome é o Senhor, é a nossa justiça. Conforme diz em Jeremias 23:6. Olha o que diz o profeta Jeremias, no capítulo 23, no verso 6. Vamos ver se eles colocam. Aí nós vamos ler juntos. Jeremias 23:6. Ouve-nos, meu Senhor, príncipe poderoso, és no meio de nós. Enterra a tua morta nas mais escolhidas de nossas sepulturas. Opa! Opa, está errado isso aí. Jeremias 23:6. Está errado. Jeremias 23:6. Vamos lá. Achou? Então eu vou ler aqui. Vamos ler na Bíblia. Aqui. Diz assim: através da obra redentora, esse Deus é tremendo. Ele diz: nós, seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o seu nome com o qual Deus o chamará: o Senhor, justiça nossa. Ele é a justiça do seu povo. Então você não tem que se preocupar com os seus inimigos, porque os seus inimigos são os inimigos de Deus.
confia nesse Deus. Ele é a nossa justiça. Ele tem que ser a justiça. E isso é uma bênção, porque quando você sabe que Deus é aquele que guerreia as suas guerras, você fica tranquilo. E o nosso Deus, Ele não perde nenhuma batalha. Ele é vencedor invicto. Oh, glória! O seu time, em vez de quando perde, por melhor que ele seja, né? Seja palmeirense, corintiano, santista, o meu ultimamente só está perdendo. Hã? Um dia perde, outro dia deixa de ganhar. Os times aqui são assim. Mas o nosso Deus não perde, não. Ele é vencedor invicto. Isso é uma tremenda bênção. Queridos, mas o sexto nome é o Jeová Shammah. O Senhor está presente. Por que ele diz que o Senhor está presente? Porque ele diz no Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerá mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele está falando: olha, ainda que eu passe pelos momentos difíceis, pelo vale da sombra e da morte, o Senhor se faz presente. O Senhor é o Jeová Shammah. Ele se faz presente. É tão bom, irmãos, quando vocês percebem a presença de Deus, quando você sabe que você não está sozinho, mas Deus está contigo. É tão maravilhoso, porque a presença dEle nos dá conforto, nos dá refrigério. O conforto, a presença de Deus nos dá paz, a presença de Deus nos dá confiança. E por isso que Ele é o Jeová Shammah. O Senhor está presente. E quando Ele está presente, você pode descansar no Senhor. Mesmo que você esteja passando pelos desertos, pelos vales, pelos montes, seja no momento da alegria, da tristeza, mas Ele é um Deus presente. Por isso que a Bíblia diz que o nome de Jesus é Emanuel, o Deus conosco. Ele é conosco. Olha o que a Bíblia diz no Isaías 41:13. Quando Isaías diz a respeito desse Deus, Jeová Shammah, ele diz: porque eu, o Senhor teu Deus, eu te tomo pela mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Esse é o Senhor. É o Senhor que está presente no momento da adversidade. Isaías 43:2 diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem arderá em ti. Aleluia. Ele é o Deus presente. Ele é um Deus abençoador. Ele é o Deus que Ele é a própria bênção. Aleluia. Que coisa mais linda. Eu acho isso lindo demais, irmãos. Eu tenho que confiar nesse Deus. Eu tenho que servir esse Deus todos os dias da minha vida. Mas por último, o sétimo nome que Davi fala a respeito de Deus é o Jeová Nissi. Diga comigo: Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Oh, aleluia. Quando Ele é a nossa bandeira, sabe qual é a bandeira? É a bandeira da vitória. A bandeira que foi ensanguentada pelo sangue de Jesus, porque Ele venceu a morte, porque Ele venceu todo o principado, Ele venceu toda a potestade, Ele venceu todas as hostes espirituais do mal. Por isso nós podemos erguer a bandeira da vitória. Ele é o Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Ele é a nossa vitória. Ele é a nossa bênção. Ele é a nossa bênção. Nós temos que estar ligados nesse Deus. Esse Deus que nos dá o privilégio de podermos levantar a bandeira e falar: eu sou de Cristo, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E ele termina o salmo de uma maneira tão linda. No
verso 6 ele diz: bondade e misericórdia, certamente. E eu acho isso poderoso demais, porque ele diz que não é duvidando, ele diz certamente, que a bondade e a misericórdia, ele diz: certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ele está falando aqui da bênção da vida eterna ao lado do nosso Deus. Nós estamos treinando aqui a viver com esse Deus, porque a maior de todas as bênçãos é porque um dia nós vamos partir dessa terra, mas nós estaremos na casa do Senhor e teremos a maior de todas as bênçãos, que é estar com o nosso Deus, e habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida. A morte não é um fim, mas a morte é o início de uma intimidade poderosa, porque a morte não pode nos deter. E quem nos ajuda? Bondade e misericórdia. Eu não sei o que você está precisando essa noite. Talvez está precisando de paz, ou de cura, Jeová Rafa, ou de provisão, Jeová Jireh. Ou talvez você está precisando de um Deus presente. Mas uma coisa eu sei: Ele é tudo isso e muito mais. Fique de pé, vamos orar, vamos falar com Deus. Qual a bênção que você precisa? A bênção que você precisa é Deus. É Deus. Caminhe com Deus, caminhe com Jesus. Deixa o Espírito Santo te guiar. Ele cuida, Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. Esse bom pastor que cuida de cada uma das ovelhas. Ai, como é lindo termos um pastor que nos guia, que nos orienta. Um pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Talvez você chegou aqui nessa noite e você fala: como que vai ser? Não sei. Situações que você está vivendo. Mas nessa noite Deus está se manifestando como Deus eu sou. O que você precisa? O Deus eu sou está aqui. Pai, Tu és tudo que nós precisamos. Como o Senhor se manifestou a Davi. Davi, de uma maneira tão poderosa, Senhor, explicou de tudo aquilo que Tu és, Pai. Que Tu és a cura, que Tu és a paz, que Tu és o nosso refúgio. Davi ensinou para nós que Tu és a nossa justiça, a nossa fortaleza. Portanto, Pai, vamos confiar em Ti. Visita agora a vida deste homem. Visita, Senhor, a vida desta mulher, deste jovem. Visita a Tua igreja, Pai. Que nesse culto que temos denominado, Senhor, a quarta da bênção, Tu és a maior bênção que nós precisamos. Que possamos estar contigo todos os dias. E que bondade e misericórdia nos ajude, Senhor, a contemplar, Senhor, os Teus milagres, as Tuas maravilhas, Pai. Ó Deus, Tu és a nossa vitória. Tu és, Senhor, o nosso bom pastor. Tu és aquele, Pai, que não deixa faltar nada. Tu és aquele, Senhor, que tem para nós refrigério, para a nossa alma, porque Tu és a nossa cura. Tu és o Deus que é a nossa justiça, papai. Tu és o Deus que é o Senhor, que está presente conosco. Tu és, Senhor, aquele que é a nossa bandeira, Pai. Portanto, não temeremos, Senhor, ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, Pai. Que o Senhor possa estar, Senhor, com cada um dos Teus filhinhos, sustentando, fortalecendo, abençoando, derramando unção de poder, de cura e de milagre. Oh, Pai, como os Teus filhos apresentam cada foto, cada documento, cada pedido de oração, nós apresentamos diante do Senhor, porque Tu és aquele que, Senhor, que opera milagres e maravilhas. Nós declaramos que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso pastor, e em Ti confiamos, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Diga amém, adore o Senhor. Esse nome é, oh, quão lindo esse nome é. Esse nome é lindo. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo
esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Eita, nome poderoso, nome lindo, tremendo, glorioso. Aleluia. Deixou o céu